Miguel, 27 anos, treinador do Walking Clube de Sintra. Olha, lembro-me de uma vez, portanto, o meu primo, acho que já tinha ido experimentar o walking lá ao Parque da Liberdade, ou era a primeira vez que ele ia experimentar, e o meu tio, que hoje é diretor do Sintra, convidou-me para ir também experimentar, e a partir daí tornou-se na maior doença da minha vida. Eu lembro-me perfeitamente que acordava sempre ao sábado a pensar se estava a chover ou não, porque sabia que se estivesse a chover não havia treino, e mesmo quando estava a chover assim mesmo muito, eu obrigava os meus pais na mesma a irem ao Parque da Liberdade para ver se havia treino ou não, para confirmar que os meus colegas não estavam a treinar, e só eu é que tinha faltado. E acho que a partir do momento em que vi ali os primeiros jogos de sénior, no Parque da Liberdade, com o parque cheio, olha, não te consigo dizer se fiquei a gostar mais de walking, se do walking de Sintra. Achava muita piada aquela gente toda ali da terra a apoiar o clube, e desde cedo comecei a pensar que gostava de jogar naquele palco, gostava de representar aquele clube, e fui fazendo por isso. Bom, essa época em que o Sintra foi campeão de juvenis, foi mais uma das grandes gerações do Sintra. Tinham jogadores muito fortes, o Tiago Santos, o David, o Pedro Ramos, o Peter na baliza, nem sei explicar, era um orgulho jogar essa equipa. Tive o privilégio, porque era dos jogadores mais velhos dos iniciados, na altura até marcava uns golinhos e consegui ir a uns jogos dos juvenis e marcar uns golos, e foi muito giro. É lógico que esse campeonato é um campeonato nacional, mas que não teve o mesmo sabor, devo confessar, se fosse com a minha equipa, porque naquele ano a minha equipa era os iniciados e no fundo eram esses os meus companheiros, mas acabou por ser um orgulho ser campeão nesse ano, claro. Bom, esse ano foi muito marcante. Para já foi um ano extremamente complicado para mim, porque eu tinha a perfeita noção que ia ser o meu último ano como jogador, pelo menos como jogador no Sintra, e por decisão própria, uma vez já estava a treinar no Sintra, e que sempre tive o tal dilema que te expliquei há pouco, do que é que eu gostava mais de walking do Sintra, e queria continuar ligado ao clube e acompanhar os miúdos, já acompanhava na altura. Por opção própria decidi que iria deixar de jogar. Esse ano e essa equipa, é muito difícil falar sobre ela, sobretudo porque ainda hoje são dos meus melhores amigos. Eu sei que por razões profissionais, por razões pessoais, nos vamos afastando, mas eu sei que sempre que tiver um problema, sempre que ando mais em baixo, pego no telefone e falo com esses jogadores, com os meus colegas, que felizmente representaram muitos anos o Sintra, e que eu tive o privilégio de jogar com eles, e que acima de tudo foram os meus melhores amigos ao longo de toda a vida, as primeiras noites, os primeiros copos, as primeiras namoradas. Olha, não te sei explicar, foram anos muito bons. Agora, eu acho que essa geração não se resume só a esse ano. Essa geração ganhou muitos campeonatos distritais quando éramos mais novos. No fundo, acho que fomos a primeira experiência, por assim dizer, que correu muito bem daquilo que foi uma fornada de gerações que o Rui Vieira e que o Pedro Nunes conseguiram construir em Sintra. E acima de tudo era um grupo muito unido, um grupo que hoje em dia é muito difícil de encontrar, porque eu acho que hoje em dia no hóquei se gerem muitos egos pessoais, ou seja, acho que hoje em dia se dá muito valor à carreira do jogador em si, e na altura nós valorizávamos muito o grupo e o Sintra e jogávamos como um só. É lógico que havia divergências, é lógico que por vezes havia jogadores insatisfeitos, mas eu acho que o facto de sermos todos unidos e de existir sempre uma grande amizade e um ombro amigo dentro do balneário, a equipa sempre conseguiu superar todos esses problemas e culmina realmente com esse ano que se fôssemos campeões, eu acho que era a cereja em cima do bolo.
mas eu acho que todos nos sentimos campeões pela travessia que fizemos. Ninguém te vai parar, perguntar, fazer saber porquê. Vais ter de te oferecer, entender o que faz. Sabes que eu acho que há semelhança daquilo que se passa em todas as modalidades, que se passa no país, que se passa nas empresas. Realmente existiam aí jovens com muito potencial, mas jovens que, para jogarem, teriam que tirar o lugar a outros jogadores que também tinham potencial e que também estavam na equipa de séniores. Eu acho que aí a melhor opção talvez tivesse sido fazer uma equipa B para dar continuidade e para permitir uma boa integração dos atletas júniores que subiam a séniores, para permitir que esses atletas jogassem, porque é lógico que os jogadores que estavam habituados a uma cultura de hóquei e uma cultura sobretudo de vitórias e de empenho, porque eu acho que essa geração vivia muito disso, nós não tínhamos medo de ninguém. É lógico que há sempre há um ou outro adversário que nós vemos com mais receio, mas naquela altura nós ganhávamos a toda a gente e mesmo que não ganhássemos entrávamos para o ringue para ganhar a toda a gente. E é lógico que os jogadores que crescem, que são formados com esta ambição, com esta vontade, com este querer e sobretudo com este amor ao Sintra, quando chegam a um patamar que no fundo era aquilo que era o seu objetivo, o seu sonho, que era representar os séniores, e depois não jogam ou percebem que não têm espaço, é natural que se perca aqui, ou que haja no fundo uma desilusão e é natural que existam conflitos. É lógico que se pode falar que não se soube aproveitar bem essa geração, mas se calhar se tivesse sido feito o contrário e se tivesse dispensado todos os séniores da altura para dar continuidade a esta equipa de júniores e depois essa equipa não vingasse, se calhar hoje estávamos a falar desse grande erro. É complicado falar, ou melhor, se calhar é fácil falar depois das coisas terem sido feitas, mas na altura realmente foi complicado, porque existiam muitos jogadores que estavam habituados a ser titulares, a ser campeões, e que de repente chegam a uma equipa em que tinham pouco espaço e que tinham pouca margem de progressão e que passaram a jogar pouco tempo, e tudo isto foi muito complicado para toda a gente. Isto para aqueles que, como é lógico, continuaram a jogar, porque alguns deixaram de jogar, outros saíram para outros clubes, mas eu penso que foi um bocado a ordem natural das coisas. É lógico que poderia existir aí um ou outro jogador que deveria ter vingado mais. E não quero estar aqui a referir nomes, mas eu acho que toda a gente, quando se fala nesta geração, consegue enumerar 2, 3 jogadores. Mas eu acho que foi a ordem natural das coisas. Lágrima que deito sem voltar atrás. Bom, eu vou começar, se calhar, por falar daquilo que foi desistir de ser jogador. Um dos meus maiores sonhos, e eu acho que toda aquela geração, era representar o Sintra nos séniores, representar o Sintra nos séniores na primeira divisão, algo que nunca tive a oportunidade de fazer, representar a seleção nacional, algo que também, no fundo, teve de ser deixado para trás, mas eu acho que chegou uma altura em que nós começamos a ter a noção das nossas capacidades. E eu cedo percebi, eu ainda era iniciado quando me recordo ter na brincadeira dito ao Rui Vieira que gostava de ser treinador e ele emprestou-me um livro. Na altura já não me recordo, mas sei que era qualquer coisa relacionada com treinos de hóquei em patins. E eu percebi que o hóquei era muito mais do que ser jogador. E percebi que se calhar podia ter um papel ativo na vida do clube, a transmitir aquilo que foi a cultura que no fundo me passaram ao longo de tantos anos de clube. Porque a cultura vencedora e a cultura de trabalho é algo que eu também utilizo na vida pessoal e profissional, e isso foi algo que eu decidi que gostaria de transmitir. E acima de tudo gostava de manter o bom nível da formação do nosso clube, e achei que se de alguma forma com os ensinamentos que eu absorvi dos bons treinadores que tive, e é lógico que tenho como referência o Rui Vieira e o Pedro Nunes, porque foram entre muitos que me auxiliaram, claro, no meu crescimento, mas estes foram os que me transmitiram mais conhecimentos técnicos e algo mais aprofundado relacionado com aquilo que é a tática e com aquilo que é o jogo do hóquei em patins. E o ser treinador, desde cedo, quer dizer, eu comecei a perceber que gostava mesmo de ensinar e gostava de corrigir e gostava de perceber o que é que os atletas estavam a fazer mal e o que é que se podia fazer para melhorar. Gostava de imaginar táticas, gostava de imaginar jogadas.
e sempre gostei muito também de ter responsabilidade. Eu acho que sempre foi por aí também que a figura do treinador sempre me cativou. Epá, era ele que tinha que assumir, no fundo era ele que quando chegava todos escalavam, porque era ele que impunha ali o rigor e era ele que impunha ali a tática, algo que se calhar eu às vezes na cabine nem passo tanto, gosto de ser amigo dos jogadores e eles também o eram. Mas na altura sei que a faceta de treinador me despertou ali grande interesse. E como percebi que não poderia ser ou não tinha aspirações a ser um grande jogador e um jogador de nível, isto porquê? Porque eu podia se calhar ter continuado a jogar, mas seria num clube se calhar não ia ter as mesmas ambições, a mesma sede de vitória que eu tinha, e achei que como treinador podia transmitir isso e tinha mais oportunidade e no fundo mais margem de progressão e mais oportunidade para trabalhar e para vingar como treinador do que na altura como jogador, e tomei essa decisão. Foi das decisões que mais me custaram a tomar, mas teve de ser tomada. Sei que passei ali um ano difícil, mas também foi um ano que me fez crescer muito. E depois comecei o trabalho de base no Sintra, primeiro com a ajuda do Paulo Dias, depois o Miguel, no fundo jogadores que também vinham da geração de júniores de 2004, que ajudaram a transmitir aquilo que era a filosofia do clube. Depois com a ajuda do meu irmão, do Marcelo, do Gonçalo Reis, que no fundo também sempre me tentei rodear de pessoas que gostavam do Sintra e que gostavam de trabalhar os miúdos e que no fundo, além de os ajudar a perceber o que é o hóquei, o que é o Sintra, também são muito amigos dos atletas, e eu acho que isso é muito importante. Começámos a fazer um trabalho de base, um trabalho que mais tarde veio a dar frutos com campeonatos distritais e no fundo eu acho que isso também trouxe mais gente numa altura em que estávamos a perder muitos atletas na iniciação. Neste momento o Sintra tem outra vez o futuro garantido e eu acho que os campeonatos que ganhamos ali ao nível dos escolares, depois nos infantis, foram muito importantes e no fundo vieram se calhar mostrar que eu optei pelo caminho certo em determinada altura. Nunca fui de festejar muito estes títulos, porque à semelhança daqueles que eu gosto de idolatrar, quando ganham um título já estão a pensar noutro, e muitas vezes, e devo-te confessar que dos títulos que ganhei, quem me conhece pessoalmente sabe isso, eu não sou de festejar efusivamente, normalmente fico aliviado, fico com a sensação de dever cumprido, porque um campeonato normalmente é um trabalho que não é de um ano, são de vários anos. É lógico que há clubes em que se vão buscar jogadores aqui e ali, formam uma equipa naquele ano, não são trabalhos como são feitos em Sintra, e em Sintra não é um trabalho de um ano, não é um trabalho só de uma pessoa, e os títulos distritais no fundo vieram dar outra vez um novo ânimo e uma nova força à nossa formação, e construíram-se ali 3 gerações de jogadores muito boas. Infelizmente uma já foi praticamente desfeita porque os atletas saíram, mas sinceramente fico contente com o trabalho que foi desenvolvido até agora. She hid around corners and she hid under beds. She killed it with kisses and from it she fled. With every bubble she a equipa de infantis desse ano é fruto de alguns anos de trabalho. Essa equipa nesse ano teve todas as condições ao nível de treino. Eu recordo-me que chegou a ter treinos com 4 treinadores dentro do ringue, com o Marcelo, com o meu irmão, com o Gonçalo Reis. No fundo foi uma equipa que foi bastante acompanhada, tinha as seccionistas sempre prontas a ajudar. Teve na Final Four os meus pais, porque acabou por ser um objetivo também familiar, como é lógico. Teve também os meus pais a ajudar. Foi um ano que realmente merecíamos ter sido campeões, mas nós sabemos que a vida é mesmo assim e depois levantámos a cabeça e continuámos a trabalhar. Mas a verdade é que o que mais me custou nesse ano foi ver a desilusão na cara das pessoas no final daquele jogo. Eu acho que mais do que a nível pessoal, porque aquilo que me ocorreu logo naquele momento foi ok, não ganhamos desta vez, vamos continuar a trabalhar, havemos de ganhar de outra. É lógico que foi um ano que era muito importante termos sido campeões. Eu acho que voltava a afirmar, não é que não tivéssemos afirmado o Sintra no panorama nacional ao nível da formação, mas
mas reforçava, ficava para a história, era mais um campeonato para o Sintra. E no fim ver a desilusão na cara dos atletas que no fundo não são só nossos atletas, são grandes amigos que nós temos porque os vemos crescer, porque aturamos as birras deles desde os 5 anos quando nos chegam para começar a patinar, até que os vemos começar a crescer, a conhecer aquilo que são as namoradas. No fundo vemos aquela transformação que o hóquei nos trouxe e vemos aquilo que acompanhamos, o crescimento dos nossos colegas e aquilo que crescemos em conjunto. Acabamos por ver depois também os nossos atletas a crescer, isso é muito giro, e esse campeonato tinha sido a cereja em cima do bolo e no fim lembro-me perfeitamente, uma das coisas que mais custou foi fazer o caminho, foi vir a caminho de casa, a ver o ar de desilusão do meu pai, porque eu acho que no fundo aquilo tinha sido o culminar também de um trabalho do meu pai, de um investimento na minha formação no hóquei, na minha formação como treinador, e o que mais me custou nesse ano foi ver a desilusão na cara das pessoas que eu gosto, no final dessa Final Four, porque realmente foi algo atípico, quer dizer, nós nesse Nacional perdemos um jogo e foi com uma equipa que nem sequer chegou à Final Four, perdemos um jogo em que depois em casa ganhamos 4-0, salvo erro, foi com o Vasco da Gama. Nós ao longo do ano ganhamos sempre ao campeão nacional, quer dizer, foi muito complicado. Tivemos a um golo, por assim dizer, de ser campeões nacionais, mas a verdade é que tirámos de uma grande geração e voltámos a pôr o Sintra numa Final Four, um Sintra com possibilidade de ser campeão, e no fundo também deu uma nova força para no ano a seguir. Eu até me recordo, eu colei a fotografia dessa equipa na minha tábua de treinador para me recordar que não podemos vacilar em momento algum, temos de estar sempre prontos para trabalhar. É lógico que às vezes perdemos as forças e temos que as voltar a ganhar, e esse ano foi muito complicado, mas também serviu para isso, serviu para espicaçar e para dar nova vontade de continuar a trabalhar e de lutar por uma nova Final Four e por um novo campeonato nacional. Eu acho que neste momento a lei das transferências não protege nada. Não protege nada porque os clubes fazem um grande esforço para formar jogadores e depois ficam sem os jogadores numa altura em que poderiam começar a colher frutos desportivos da formação que fizeram até então. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Se nós estamos a formar jogadores para depois os acabar por perder, é lógico que se não existe nenhuma compensação acaba por ser desmotivante e isto vai acabar, ou os clubes de formação vão acabar porque se começa a perceber que não vale a pena ser um clube de formação, não vale a pena estar a formar jogadores com objetivos competitivos, como é lógico, se mais tarde ou mais cedo nós sabemos que os vamos perder e sabemos quais são os clubes que vão ganhar com isso. Nós, ultimamente, temos formado muitos jogadores que vão parar sempre aos mesmos clubes e é lógico que isso começa a ser desmotivante, é lógico que isso tira alguma força, sobretudo quando não existe nenhum tipo de compensação para o clube. O Rui Vieira, eu recordo-me, não sei se foi bem este termo, mas ele chamou-lhe algo como aberração e eu acho que encaixa perfeitamente, porque eu não consigo perceber muito bem porque é que existe, porque é que é necessário existir esse valor. Eu não consigo perceber o que é desenvolvido, que valor é que foi criado para depois esse valor monetário ir parar a uma entidade que não a que formou o jogador. Isso é algo que eu não consigo perceber, mas quem, no fundo, tem a função de pensar nisso, eu acho é que tem de pensar uma melhor forma. Se calhar tem de olhar com olhos de ver para o hóquei em patins, para aquilo que é o hóquei neste momento e tentar arranjar uma forma, no fundo, de equilibrar as coisas e, no fundo, beneficiar de alguma forma aquilo que são os clubes de formação. Bom, eu classifico a minha equipa, como é lógico, como muito boa, porque é assim, neste momento, todos os jogadores do plantel já todos foram campeões distritais, toda a gente conhece a filosofia do clube, estão habituados a mim, estão habituados ao Marcelo, que me dá o apoio. No fundo, é uma equipa que tem todas as condições para vingar. É assim, se me estás a falar se tem condições para ser campeão nacional, se tem condições para ir à Final Four, é lógico que isso depois já depende
daquilo que será o nosso percurso, isso depende muito daquilo que são os resultados nos jogos. Às vezes um dia mau pode ditar um não apuramento por causa de uma derrota fora ou uma derrota em casa, pontos que se perdem por vezes por um ou outro erro que não deveria ter sido cometido, mas a verdade é que, claro, que é uma geração onde eu deposito muita esperança. No fundo, é mais uma geração que eu brinco, são os meus meninos, porque começaram comigo, no fundo porque os vi crescer e é uma geração que eu espero que vingue no hóquei e espero que este ano também se consiga fazer alguma coisa gira ao serviço do clube. Até para motivarmos o trabalho ao longo da semana, nós colocamos sempre a fasquia elevada nos nossos objetivos. O nosso objetivo para este ano é lógico que é tentar chegar à Final Four nacional e isto é, podemos não o atingir, mas vamos lutar por ele e vamos continuar. Este será sempre um objetivo para mim desta geração, porque é uma geração que já mostrou que tem hipóteses de chegar a uma Final Four, é uma geração que já conquistou títulos e será sempre uma geração onde os objetivos terão uma fasquia elevada. Bom, sobre a seleção, é lógico que eu às vezes fico um pouco sentido de não ver alguns atletas que eu sei que estão aí no Sintra e que tinham um valor para representar a seleção, mas eu não me queria alongar muito por aí, até porque nós não temos por vezes criticar aquilo que são as convocatórias para os jogos da seleção. Isto porque o selecionador escolhe aqueles jogadores que se adaptam melhor à filosofia de jogo que ele pretende seguir, ou seja, aquilo que para mim é um jogador válido para a minha estratégia pode não ser para um outro treinador. Agora, aquilo que às vezes me custa é que uma equipa que está sempre entre as melhores, entre as 3, 4 melhores equipas do distrito, não tenha tantos jogadores nos treinos como tem outras seleções, ou seja, eu acho que mesmo que não os convocassem, ao menos que os vissem treinar, que percebessem que valias é que eles têm, e eu acho que às vezes fica aquele sentimento de que poderíamos ter mais jogadores nos treinos da seleção. Até hoje eu continuo sem saber responder o que é que eu gosto mais, se é do Sintra, se é de hóquei, porque no fundo o hóquei de Sintra é quase que um vício familiar. Tu vês que a minha mãe ainda está ligada ao clube, o meu pai está ligado ao clube, o meu irmão está lá. No fundo, sempre foi a minha segunda casa e tenho lá os meus amigos, tenho lá os meus miúdos, tenho lá, é lá que eu sou feliz, é ali que me dá gozo ser campeão, é ali que me dá gozo ganhar títulos. É uma coisa que eu já tentei imaginar várias vezes, que era como é que seria ser campeão nacional ou ganhar qualquer outro título por outro clube, e a verdade é que ainda não consigo imaginar isso. Não sei se um dia vou conseguir, mas neste momento aquilo que eu queria mesmo era ser campeão nacional pelo Sintra e no fundo a minha maior ambição neste momento como treinador é sem dúvida essa, seja em que escalão for. O que eu gostava mesmo era de conseguir olhar para o Sintra e ver o Sintra em primeiro e ver que o Sintra foi campeão nacional e ver ali o título atribuído àquele ano ao Sintra. Olha, eu desde que estou no clube eu acho que aconteceram aqui duas fases. Primeiro aconteceu uma fase em que o Sintra tinha jogadores excelentes, jogadores de grande nível até aos júniores e que depois tinham grande dificuldade em vingar nos séniores, porque os tempos eram outros, haviam jogadores de outro nível, outras ambições na equipa sénior e no fundo se calhar não era aproveitado aquele trabalho que era feito na formação. Agora vejo uma outra parte, que é uma necessidade de ter os jogadores oriundos da formação na equipa sénior, mas se calhar vejo saírem muitos mais jogadores ao longo dos escalões de formação para outros clubes, jogadores com grande potencial, com todas as qualidades para chegar à equipa sénior do Sintra, mas
Acho que agora saem muito mais jogadores ao longo dos escalões de formação e antigamente esses jogadores continuavam nos escalões de formação e só saíam na equipa sénior. Eu acho que infelizmente agora que realmente existe o objetivo de jogar na equipa sénior está muito mais próximo, eu acho que infelizmente os jogadores vão saindo e isto é uma segunda fase. Eu espero que com o estado atual do país e com alguma mudança que o hóquei venha a sofrer, que eu todos os anos espero que ela aconteça, venha a acontecer que os jogadores são formados no Sintra, chegam à equipa do sénior do Sintra e vigam em Sintra. É isso que eu espero que venha a acontecer. Eu acho que cada clube tem a sua mística, cada clube tem a sua história. É lógico que para quem é de Sintra, o Sintra é um clube diferente, mas nisto eu tenho uma mentalidade muito aberta e eu acho que cada pessoa deve sentir o seu clube e a sua terra de forma muito específica. É lógico que para nós o Sintra é diferente, é um clube à parte, é o clube que nos faz chorar, é o clube que nos dá alegrias. No fundo, é o nosso amor. Olha, o que eu mais gosto em mim eu acho que sou muito trabalhador e persistente. O que eu mais gosto em mim é quando me meto nas coisas, tenho sempre a fazer bem e tenho sempre a estar entre os melhores. Eu tenho muito aquela sensação de que se alguém consegue fazer melhor do que eu tenho que trabalhar e tenho que lutar para fazer tão bem como aquela pessoa, porque eu tento sempre pôr a fasquia e os meus limites ao nível daqueles que conseguem fazer melhor. O meu maior defeito, tenho muito mal a perder. E tenho um mal perder não é ao nível do comportamento, até porque eu normalmente consigo pôr uma máscara que esconde um bocado o mal perder, mas acaba por prejudicar muito depois as pessoas de quem eu gosto mais. E isto não é só um mal perder ao nível desportivo, é um mal perder em tudo na vida. Pegando muito naquilo que eu mais gosto em mim, que é trabalho muito, quando perco também fico bastante desiludido e muitas vezes acabo por não estar tão disponível e acabo por tratar um bocadinho mal, quando estou assim de mau humor por ter perdido, as pessoas de que eu mais gosto. E já agora aproveito para lhes pedir desculpa por isso. Eu acho que eu arrependo-me, lá está, pegando também na mesma coisa, sempre que eu perco, eu tento analisar o que é que fiz mal, e lá está, isto é em tudo, não é só no desporto, tento analisar o que é que fiz mal e às vezes quando percebo que fiz realmente alguma coisa mal, acabo por me arrepender de ter feito. Claro, ser jogador era o meu maior sonho e que acabei por ter de desistir, mas para dar continuidade a um outro sonho. E de certeza que é desistir de outros. Nós, por vezes, eu luto muito pelos meus sonhos, mas às vezes há sonhos que, para os atingirmos, temos de prejudicar outras coisas, temos de prejudicar outras pessoas e por vezes, os nossos sonhos têm de ficar para um segundo plano. Olha, primeiro que tudo, falta-me casar e depois falta-me ter filhos, que é algo que eu quero muito, porque tenho visto muitos miúdos crescer, muitos miúdos que eu gosto muito, mas agora também gostava de ver os meus filhos crescer. Eu espero que sejam jogadores de hóquei. Agora não os vou deixar ser treinador, não vou, porque são muitas noites sem dormir, envelhece muito, descobrimos que não podemos agradar a toda a gente e às vezes isso é muito duro, sobretudo porque como treinador e sobretudo como treinador da formação, tu percebes que em determinado ponto tu vais ter sempre que desiludir alguém de quem gostas e isso é muito complicado de gerir. Não, mas pegando naquilo que eu te disse, que estou sempre muito atento aos meus erros e com vontade de obter uma melhoria contínua, certamente quando chegar agora ao carro vou perceber que podia ter dito muito mais coisas e existiram coisas que não deveria ter dito.